Olá, crianças, tudo bem? E na nossa aulinha de ciências de hoje, vamos aprender como se deslocam os animais. Os animais, eles se deslocam de acordo com a sua necessidade. Essa locomoção é a capacidade de os animais se deslocarem pelos seus próprios meios, né? Que foi o que a gente acabou de falar. Os animais, eles se deslocam pelo ar, água e solo. Então, vocês vão guardar na memória de vocês. Eles andam por esses três pilares: ar, água e solo. A locomoção pelo ar, ela é a locomoção correspondente ao voo, né? Aqui a gente tem os animais separados pelas vértebras, né? Os vertebrados e os invertebrados. Os animais vertebrados que voam são as aves e os morcegos, por exemplo, o beija-flor, né? Eles têm ossos, vértebras. E os animais invertebrados que voam são a maioria dos insetos. E um exemplo aqui é a borboleta. As aves, elas são adaptadas ao voo, pois têm asas com penas que facilitam na hora do voo, a quilha, fortes músculos peitorais, ossos ocos que não pesam na hora do voo, sacos aéreos, corpo fusiforme com forma aerodinâmica e revestimento de penas, então facilita na hora do voo. Os morcegos, eles podem voar, pois têm membrana alar, fortes músculos peitorais, mas eles também possuem as vértebras, né? Às vezes pesam um pouquinho, mas eles conseguem planar. Os insetos que voam possuem asas reforçadas com a quitina, que um exemplo é o quê? A abelha. A locomoção na água, por outro lado, ela corresponde à natação. Os animais vertebrados que nadam são os peixes, os anfíbios, alguns répteis, as aves aquáticas e os mamíferos aquáticos. E também tem alguns animais invertebrados que nadam, hein? Olha só, os peixes, eles apresentam uma forma hidrodinâmica, barbatanas e revestimento de escamas cobertas por muco. Então, essas escamas facilitam na hora do nado, usando as barbatanas, né? Temos os anfíbios, né? Que é um exemplo é a rã, que ela tem a membrana interdigital, que ajuda nessa hora do nado. Ela também pula, hein? Então, assim, a gente tem a tartaruga e a rã, que vivem tanto na água quanto na terra, elas conseguem viver nos dois ambientes. Esses répteis, né, um exemplo é a tartaruga, elas fazem lembrar um pouco a barbatana dos peixes, né? Então, aqui as aves aquáticas, que é os patos, os pinguins, eles têm essa membrana interdigital que ajuda na hora do nado. Os mamíferos aquáticos, o golfinho, a foca, eles apresentam o quê? O corpo fusiforme, membro em formas de barbatanas também, que facilitam no nado. Já a locomoção no solo, eles se deslocam fazendo por repitação, salto, marcha ou corrida. Então, a gente tem os animais que rastejam, que saltam, que marcham, né, que andam, e a corrida. Essa repitação, um exemplo é a cobra, o lagarto, a minhoca e o caracol, que eles usam o músculo para jogar o corpo para trás e para frente, assim eles conseguem se locomover. A minhoca ondula, apoia na sede da face ventral, e o caracol contrai o pé musculoso e desliza com a ajuda do muco. Então, ele firma na pontinha, né, da cauda do final da minhoca e joga para frente a cabeça e assim por diante. O salto, né, a gente tem o quê? A rã, que ela fica em forma de Z quando está em repouso, e os maiores membros anteriores, né, patas dianteiras, patas traseiras, então elas utilizam essas patas para saltar. A corrida, né, que a gente tem um exemplo, o gato. E também temos o quê? O cavalo, que se apoia o quê? Nos cascos, né? Já o gato, que a tia mostrou aqui, ele se apoia na ponta dos pés. Já o urso, ele se apoia o quê? Não só nos dedos, e sim também na pata. Então, ele marcha usando, né, toda a pata.
Há uma relação entre o apoio no solo e a velocidade dos animais. Quanto menor é o apoio, maior é a velocidade que poderá atingir. Então, a gente tem animal que corre, né, que atinge uma velocidade muito rápida e outros que andam bem devagar. Então, depende muito do apoio. Então, é assim que eles se locomovem. Qualquer dúvida é só falar com a tia.